Olá, seja bem-vindo a LFP Notícias, o seu canal de notícias jurídicas da semana. O Supremo Tribunal Federal, essa semana, tomou uma decisão importantíssima para a inclusão de pessoas de gêneros sexuais não cisgêneros. Segundo o Supremo Tribunal Federal, em decisão tomada no dia 17 de outubro, o Ministério da Saúde deve garantir atendimento médico a pessoas transexuais e travestis, inclusive em especialidades relativas a seu sexo biológico. Vejam que questão interessante. Por quê? Por exemplo, uma mulher trans, ela tem o direito de ser atendida por um urologista para fazer exames adequados ao seu sexo biológico. Isso é mais uma medida inclusiva do Supremo Tribunal Federal, que só vem para contribuir para questões sociais relevantes. Um assunto muito interessante diz respeito à Lei 14.996, que foi aprovada essa semana. Segundo esta lei, charge, caricatura, cartoon e grafite são reconhecidos como expressões culturais, cabendo ao poder público garantir sua livre expressão artística e promover sua valorização e preservação. É interessante que a lei traz conceitos. Por exemplo, charge, ilustração humorística que envolve a caricatura de um ou mais personagens, é feita com o objetivo de satirizar algum acontecimento da atualidade. Caricatura, tipo de desenho que, caracterizado pelos excessos, pelas formas e pelos traços deformados, apresenta uma pessoa ou situação de forma grotesca ou cômica. Cartoon, desenho satírico, caricato ou humorístico que ironiza pessoas ou comportamentos humanos, normalmente divulgado em jornais e revistas e composto de um ou mais quadros. E grafite, expressão da arte urbana em forma de desenho e escrituras, em que o artista cria uma linguagem intencional para interferir na cidade com o aproveitamento de espaços públicos, como paredes, muros, fachadas, viadutos e ruas. Então, antes que alguém diga, como de fato foi dito nos comentários apresentados na rede social do Senado Federal, na página do Instagram, né? Olha, legalizaram a pichação. Não é bem assim, tá? Nós temos que ter uma valorização desse tipo de manifestação cultural e é sabido que, principalmente em relação ao grafite, há uma marginalização desse tipo de arte, uma não valorização pelas entidades privadas. E é, sim, uma expressão artística, uma expressão cultural. Então, eu achei excelente essa lei. Claro que toda expressão cultural, ela possui limites, e o limite é a esfera do direito alheio. No portal Migalhas, saiu uma notícia muito interessante sobre decisão do STJ, que diz o seguinte: se não pode cumprir, pedido inicial pode mudar em qualquer fase. Isso aqui está relacionado à conversão em perdas e danos do artigo 499 do Código de Processo Civil. Por quê? Já tinha uma decisão anterior, que na verdade era uma decisão que apenas reafirmava o que está na lei, tá? Que dizia o seguinte: o juiz pode sim converter a obrigação em perdas e danos. Vamos pensar aqui numa obrigação de fazer ou de entregar, né? O juiz pode converter essa obrigação em perdas e danos, converter em uma obrigação de pagar quantia, quando se tornar impossível a tutela específica ou o seu resultado prático equivalente. O juiz pode fazer essa conversão de ofício. Hoje, então, nós ampliamos esse entendimento do STJ no sentido de que isso pode ser feito em qualquer fase do processo. Outra decisão muito importante do STJ diz respeito à desconsideração da personalidade jurídica de grupos econômicos em falência. Por quê? O que pretende no processo, no caso em tela, o requerente? Ele pretende a desconsideração da personalidade jurídica
da pessoa falida para que a falência atinja outra PJ do mesmo grupo econômico. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, para que isso aconteça, não bastam os requisitos formais, como desvio de atividade, confusão patrimonial, etc. Tem que haver o intuito de, usando o grupo econômico, o intuito de fraudar, de lesar credores, de lesar terceiros. Decisão muito importante do Superior Tribunal de Justiça. No STJ também tivemos uma decisão essa semana que chamou atenção. Dono legítimo tem preferência sobre o comprador de imóvel vendido com escritura falsa. O que nós temos aqui? No Brasil, nós temos, na própria lei, certo? A preservação do direito do terceiro adquirente de boa-fé. Bom, no caso em tela, nós temos o dono legítimo de um imóvel e nós temos um terceiro adquirente que foi ludibriado com uma escritura pública falsa e acabou comprando um imóvel. Bom, qual direito você preserva? O do dono legítimo, o verdadeiro proprietário, ou daquele que adquiriu o bem por escritura falsa? O que o STJ fez aqui não foi nada mais, nada menos do que reforçar a figura da evicção. Ora, se você foi enganado, se você comprou um bem e perdeu esse bem por decisão judicial, você tem uma garantia legal chamada evicção. Então, você, terceiro adquirente de boa-fé, que faça valer o seu direito à evicção. E o legítimo proprietário mantém-se proprietário. Outra notícia importante do TJ de Santa Catarina diz respeito a uma figura nova, relativamente nova, implantada no Estado, que é a reclamação pré-processual. Não se confunde a reclamação pré-processual com a reclamação no PROCON. Por quê? Quando falamos de reclamação no PROCON, nós estamos diante de um órgão administrativo, de um inquérito civil, que tem os seus efeitos, claro, suspende prescrição e tudo mais. Só que a reclamação pré-processual, aqui nós estamos nos referindo, ela é feita no CEJUSC, no Centro Judiciário de Resolução de Conflitos do Poder Judiciário de Santa Catarina. Então, é um órgão jurisdicional. Ela já é a primeira porta de entrada para o processo judicial, o que acaba tendo uma força e um efeito diferente da reclamação no PROCON. E o que diz a notícia, algo muito bom, é uma reclamação contra uma cooperativa de crédito que foi resolvida em 24 horas. O acordo foi celebrado em 24 horas. E, por fim, mais uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que diz o seguinte: não cabe ao PROCON analisar provas e definir responsabilidade por prejuízo, decide o TJ de Santa Catarina ao anular multa à Celesc. A Celesc é a Companhia Estadual de Energia Elétrica aqui de Santa Catarina. Então, o que o TJ de Santa Catarina fez foi impor limites à atuação do PROCON estadual. Diz o seguinte: órgão de defesa do consumidor não pode dizer o direito aplicável ao caso ou coagir ao cumprimento de alguma obrigação, como determinar o fornecimento de produtos ou serviços, que se trata, obviamente, do fornecimento do serviço de energia elétrica. Então, não cabe ao PROCON analisar provas e definir responsabilidade. O PROCON, ele pode sim aplicar uma multa, mas vai ser uma multa administrativa voltada para o descumprimento de determinação de medidas do próprio PROCON que estejam dentro dos limites estabelecidos pelo TJ de Santa Catarina. Bom, essas foram as principais notícias da semana. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, considere se inscrever no canal, curta este vídeo, comente sobre as notícias. Tem alguma notícia que ficou de fora? Coloca aí nos comentários, compartilhe, nos ajude a continuar a produzir conteúdo de qualidade.
Muito obrigado.